Olá pessoal, meu nome é Leandro e sejam todos bem-vindos a mais um módulo do curso sobre adaptação baseada em ecossistemas frente à mudança do clima. No módulo anterior, foi possível identificar medidas de adaptação dos nossos sistemas de interesse aos impactos na mudança do clima. Para isso, utilizamos matrizes que nos ajudaram a considerar a adaptação baseada em ecossistemas nos nossos contextos de trabalho. Nesse módulo, vamos continuar a trabalhar nas matrizes para selecionar medidas de adaptação utilizando análise multicritério. Antes, seria importante termos claro o conceito de análise multicritério, que é um instrumento de apoio à tomada de decisão aplicada na análise comparativa de medidas heterogêneas, usando diferentes critérios. Para exemplificar, vamos para o seguinte caso. Imagine que você precisa ir ao trabalho e está em dúvida se vai de carro ou de bicicleta. Para ajudar nessa tomada de decisão, podemos estabelecer critérios que achamos importantes, como por exemplo, economia financeira, tempo no trajeto, conforto e até mesmo bem-estar ou prazer no deslocamento. Definidos os critérios, podemos atribuir pesos e valores para cada um deles. Por exemplo, podemos dar 3 pontos para as medidas que atendem muito bem aos critérios, 2 pontos para as medidas que atendem bem e 1 ponto para as medidas que atendem mal. Além disso, podemos escolher critérios mais importantes para que eles valham mais pontos. Por exemplo, a economia financeira, que nesse caso teria peso 2. Podemos então pensar o seguinte: nessa tabela podemos analisar carro e bicicleta. Na primeira linha temos os valores para essa comparação. Muito bem 3 pontos, bem 2 pontos, mal 1 ponto. Na primeira coluna temos os diferentes critérios: economia com peso 2, tempo, conforto e bem-estar. Ao cruzarmos nossas informações e ao fazermos o somatório dos valores que atribuímos aos critérios, inclusive considerando o maior peso para um deles, vemos que o carro tem 7 pontos e a bicicleta 11 pontos. Ou seja, através dessa análise, considerando múltiplos critérios, ir ao trabalho de bicicleta é mais vantajoso do que ir de carro. Podemos aplicar a análise multicritério em diversos contextos com diferentes graus de complexidade. Vamos ver então como aplicar a análise no caso de Xanadu para possibilitar a seleção das melhores medidas de adaptação. Para a construção dessa matriz, vamos resgatar as opções de adaptação que identificamos na matriz anterior e estabelecer critérios para analisá-las. Nesse caso, escolhemos como critério 1, eficácia, como critério 2, custos de implementação e como critério 3, viabilidade. Para essa análise, vamos usar como opção de adaptação o aumento dos preços da água e divulgação de informações sobre técnicas de irrigação que poupem água, e restaurar áreas relevantes com vegetação nativa para aumentar a infiltração de chuvas no solo, melhorando a disponibilidade de água, sendo esta última uma medida ABE, porque contribui para aumentar o serviço ecossistêmico de provisão da água. Para analisarmos essas medidas de adaptação, vamos utilizar o mesmo padrão de pontos do exemplo da comparação entre carro e bicicleta, que seriam: atende muito bem ao critério, 3 pontos, atende bem ao critério, 2 pontos, e atende mal ao critério, 1 ponto. A partir daí, fazemos a seguinte análise. Considerando o primeiro critério, eficácia, vimos que a primeira medida de adaptação selecionada exige medidas adicionais para aumentar a quantidade total de água, então sua eficácia é baixa, marcando 1 ponto. Para a segunda medida, podemos dizer que aumenta consideravelmente a quantidade total de água, mas exige medidas adicionais, então a eficácia é média, marcando 2 pontos. Considerando o segundo critério, de custos de implementação da medida, temos para a primeira opção que o aumento dos preços compensa os custos da campanha de informação, resultado considerado de custos bons, e com pontuação alta de 3 pontos. Em comparação, a segunda opção tem custos mais elevados, porém não tão altos como outras opções de engenharia, somando então 2 pontos. E por fim, considerando o terceiro critério, viabilidade,
Temos para a primeira que alguns sindicatos algumas vezes possuem uma grande influência política, o que pode impedir o aumento dos preços da água. Por isso, considerado baixo e dessa forma somaria 1 ponto. Na segunda opção, alguns produtores não querem ceder as áreas para a restauração florestal, porém os sindicatos estão sensibilizados sobre o impacto positivo da medida, pelo qual esta opção somaria 2 pontos. Isso significa que consideramos a medida de aumento dos preços da água e divulgação das informações sobre técnicas de irrigação que poupam água uma medida com valor 5. Em comparação, a medida que sugere recuperar a vegetação nativa para melhorar a disponibilidade de água soma 6 pontos, tendo uma leve vantagem comparativa. Devemos fazer o mesmo processo para todas as medidas de adaptação identificadas no passo anterior para compará-las entre si. E como dito anteriormente, os critérios podem mudar de projeto a projeto, de região a região. Outros exemplos de critérios importantes são tempo de resposta, co-benefícios, recursos humanos existentes, etc. Quando identificamos as medidas de adaptação existentes, vários tipos de ações podem surgir, como as atividades de conscientização ou capacitação, trabalhos relacionados à infraestrutura cinza ou engenharia convencional e medidas de ABE. É nesse passo de análise multicritério e de seleção que será possível identificar as medidas ABE, que entre diversos critérios são aquelas que trazem mais benefícios associados, sendo consideradas opções de baixo arrependimento. Medidas de baixo arrependimento são aquelas que seriam válidas ainda que nenhum impacto da mudança do clima ocorra. Por exemplo, ao criarmos um parque urbano que alaga durante períodos de chuva intensa, evitamos desastres ou prejuízos socioeconômicos que poderiam ocorrer caso a área fosse usada para habitação. Porém, mesmo sem períodos de chuva intensa, ainda assim o parque gera diversos outros serviços ecossistêmicos para a população, como regulação microclimática e amenização da poluição, além do turismo e lazer. Inclusive, este pode ser mais um critério para incrementar nossa análise. Ou seja, se pegarmos a matriz que acabamos de trabalhar e colocarmos medidas de baixo arrependimento na análise, podemos ter o seguinte. Considerando o baixo arrependimento como critério 4 e aplicando este sobre medida de aumento dos preços da água e divulgação de informações sobre técnicas de irrigação que poupam água, consideramos que a medida não atende muito bem ao critério, adicionando somente mais 1 ponto a essa opção. Em contraste, a opção de restauração com vegetação nativa, sim, pode qualificar como de baixo arrependimento, pois tem vários impactos benéficos no sistema de interesse, como melhoramento do microclima e beleza cênica, mesmo que nenhum impacto na mudança do clima ocorra. Assim, ela qualifica com 3 pontos. Agora que você já conhece um pouco mais sobre a análise de multicritério para selecionar as medidas de adaptação, coloque essas ideias em prática. Pegue um projeto ou um plano de trabalho que está envolvido para treinar. Se tiver alguma dúvida, acesse o link com o material de apoio que desenvolvemos para você. Espero que tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.